ser humano, ele descobriu uma regra matemática que já existia em tudo, até no átomo. Já existia. E ele é de que século? E essa inteligência... Não, mas ele é aquele tipo que... Não, aí eu fico pensando, olha como que é a cabeça da pessoa. Ele falou assim, meu... Ignorante que nem Ele falou assim, qual é a dificuldade de vocês, né, religiosos, de aceitar e confiar na existência de pelo menos um Deus a menos? Assim, Deus a menos, então não existe Deus, né? Eu falei, então, mas eu tenho te respeitado até hoje, agora o que eu vejo é que você sempre posta status tentando alfinetar quem acredita. Você tá entendendo? É que você não gosta de ser replicado, e quando você é replicado, você vai lá e começa a rebater, até bloqueou. Eu falei, você tem o direito de ir lá e ficar alfinetando, só que quando alguém vem com você, rebate, reflete, e tenta refletir de forma inteligente, você não aceita. Você, na verdade, quem está tentando impor o que acredita é você, não sou eu. Toda vez que você posta status aí, ó, dando alfinetada em crente. Entendeu? Quem está tentando impor o conceito é você, afinal. Não, é que ele falou assim, qual é o problema de vocês em não aceitar? Eu falei, quem não aceita é você. Porque quem vive, você já viu postando status, tentando te forçar a acreditar em alguma coisa que eu acredito? Não. Entendeu? Agora você vive dando alfinetada aí. Aí ele falando assim, não, mas existem várias. Eu falei, Kleber, existe realmente um monte de religião. Só que o princípio básico foi o cristianismo, que foi criada lá na época de Cristo. Por isso o nome cristianismo, entendeu? Que é uma herança também de todos os ensinamentos do primeiro testamento, como que é chamado? As escrituras hebraicas, né? Hebraicas, depois as gregas. Que é tudo um reflexo das escrituras hebraicas, que é o primeiro testamento, que já previa tudo o que ia acontecer nas escrituras cristãs, quando Jesus ia chegar. E é o que eu falei pra ele, é o que eu falei pra ele, eu falei, Kleber, e tudo aquilo que foi ensinado no primeiro e no segundo mandamento basicamente são os padrões de moral que a gente aplica até hoje. Até você, cara, que se diz ateu. Se a gente não soubesse o que foi dito ali, cara, você seria um macaco comendo outro macaco no meio da rua. Sem princípio nenhum. Você não ia saber, meu, o que é certo e o que é errado aqui. E outra coisa, né? Você fala assim, ó, você acredita naquele macaco, então quer dizer que a tua mãe era uma macaca, aí se ofende. Aí se ofende. Mas eu não falo de evolução assim, né, em aspecto físico, eu falo de evolução mental, né? Aí seria como um animal. O homem não seria o que eu falo, o homem por si só não seria nem inteligente de criar. Peraí, vamos criar um padrão de moral aqui. Que eu não posso fornicar, que eu não posso pegar uma mulher na rua assim e sair metendo, entendeu? Percebeu que ele não podia fazer aquilo com a mulher do outro porque ele lembrou que Deus falou uma mulher. Não era só. Ele não sabia. E ele respeitou essa questão, não violou ela, sem saber de código. Mas é isso que eu falo, e é por essas questões morais, entendeu? Que a humanidade ainda sobreviveu, que a gente sobreviveu, entendeu? Porque senão é o que eu falo. E assim, por que esse código é natural hoje entre um homem e uma então, mulher? é natural porque assim, é o mais aceito. É isso que eu estou te falando, é o mais aceito. E eu falei isso pra ele. Eu falei, esses padrões de morais do cristianismo que você tanto condena, você aplica até hoje. Vai lá, então, tipo assim, vai lá botar a mão na mulher de outro cara. Você tá entendendo? E é os padrões de moral que você vai ensinar. E ele falou, eu vou ensinar meu filho a questionar tudo. Eu falei, não, mas é isso que você tem que ensinar. Seu filho é porque ele vai aprender. Entendeu? Mas você não pode barrar também quando alguém... Mas pergunta se ele vai ensinar o filho dele a passar a mão na mulher. Não, então, é isso que eu tô falando, É a questão dos padrões de moral. Que eu falei pra ele, a primeira coisa que você... Eu falei assim, o que você vai ensinar pro seu filho quando ele for menor? Física quântica? Ciência? Você vai ensinar pros seus filhos padrões de moral. Entendeu? É a primeira coisa que você vai priorizar.
isso que eu estou te falando. É a primeira coisa que você vai priorizar são os padrões de moral para ensinar teu filho. Você percebeu? É como se fosse um código já na gente, dentro da gente. Não, mãe, não é só código. É isso que eu estou te falando. São os padrões que Jeová impôs no cristianismo, que é ele não aceitava. Mãe, deixa eu falar o que... Mãe, pelo amor de Deus, mãe. Quando eu estiver falando alguma coisa, para de tentar querer... Na questão do homem. Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que eu tava conversando com ele, mas sobre o cristianismo, que é isso que ele tava questionando. Ah, que existem várias religiões. Eu falei, essa miscigenação é natural. Porque o homem quer fazer algo diferente, filho. E desde lá atrás, quantos anos se passaram? Então o homem foi criando caminhos diferentes, mas a base é o cristianismo. O cristianismo, Kleber, é isso que você tem que entender. E essa base, o cristianismo, foi a que criou os padrões de moral como a gente conhece hoje. Se você não tivesse esses padrões de moral, filhão, que inclusive te acompanha na tua vida e você vai passar para os teus filhos, a gente não seria o que é hoje. Teve um desvio, né, com a intervenção de Satanás, aí você vai falar de Satanás, ele fala que é uma fábula, aí já vai para a questão que eles acham que é uma fábula, entendeu? Mas eu tento fazer ele entender nesse sentido. Eu falo, ó, o que você tanto condena, você aplica na tua vida hoje, entendeu? O cristianismo deixou vestígio até na tua vida, que são os padrões de moral que você aplica. E vai passar para os teus filhos, é igual a senhora falou, vai lá, você vai ensinar para o teu filho que ele pode passar a mão, entendeu? Que ele pode cagar no meio da rua, Ele pode roubar, né, então. pode matar numa rua. É natural roubar? Não. Não. É natural roubar? Não. É natural matar? E como a senhora falou, tá na genética, muitas crianças, mesmo sem ter esse tipo de orientação, já parece que meio que imagina, né? Parece que já meio que imagina, não, isso aqui é errado, isso aqui é certo, entendeu? O que eu tô falando? Não, mas não é, mas o que eu estou falando, ele questionou, mãe. Desde o princípio, cristianismo, eles começam a chamar de cristianismo. Mãe, eu tô falando da parte em que a gente está falando quando começou a miscigenar religiões. Tô falando da primeira religião foi o cristianismo. Que ele começou a questionar essa questão. Ele falou assim, mas existe um monte de religião hoje que... Falei, cara, tudo teve como base o cristianismo. Essa foi a primeira religião que foi criada. Mas o ensinamento é o que eu falei, né? Herdou o ensinamento das escrituras hebraicas, né? Que é quando Deus tinha contato direto com... Tinha que seguir os padrões morais de Jeová. Porque as nações, fora aquelas que Jeová escolheu, elas tinham seus próprios padrões, que era a imoralidade. Babilônia, Egito, Grécia, era coisas, era terror, não era coisa. Não, entendeu? Mas quando eu falei pra ele, quando eu falei pra ele que ele herdou alguns padrões do cristianismo, é porque ele tá falando que eu detesto a religião, entendeu? Eu falei, mas exatamente, cara, os padrões de moral que você aplica e vai passar pros seus filhos é uma herança do cristianismo. Foi a primeira religião. Agora assim, teve, né? Teve diversificação. Mãe, para com esse lance, mãe, de sempre achar que é a tua palavra que vai ter efeito, mãe. Para com isso. Não, a gente não tá discutindo isso. Voltando lá atrás. A gente não tá discutindo isso. Você não tava dando ouvido nem porque eu falei. Nossa, meu Deus. Estou falando assim, ó, não fala porque tem o cristianismo, mas assim, volta milhões de anos atrás. Mãe, ele não acredita nem em Deus. Eu vou falar que antigamente Deus que tinha contato com os humanos, mãe. Fábula. Isso aí é fábula. Quando eu falo assim, ó, que o tipo de conversa que tem que ter com o Kleber, o tipo de conversa que tem que ter com o ateu, é justamente o reflexo de Jeová na vida dele. Entendeu? Seja por meio do cristianismo, que ele herdou até hoje, pratica até hoje, do ensinamento de Jesus, né, quando a primeira religião nasceu, certo? Seja na criação, porque ele adora, ele ama a ciência também. Por isso que eu falei, citei as questões do átomo, que a gente estudou, inclusive. Existe uma regra matemática ali dentro. Quem colocou isso ali, ô Kleber? Mas o bicho se nega, filho. Eu falei, ó, procura uma testemunha de Jeová, você vai ver, Kleber, que elas vão te dar tempo, certo? Elas não vão tentar impor, muito pelo contrário, elas vão querer que você se convença do que você está aprendendo. É você mesmo que vai virar para você e falar, ó, é assim. Não é porque uma testemunha de Jeová me falou. Vai chegar uma questão lógica, né? Porque assim, como eu acho que ele já teve contato com um monte de crentaiada de outras religiões, tudo, né? Ah, você é filho do demônio, que isso, tentando impor, aí ele já rebate, ele já criou um escudo já. E eles trabalham, como a sociedade trabalha muito com o demonismo, Então. Aí ele já criou um escudo, que é tudo que Satanás quer. Aí já cria um bloqueio, aí já era.
falei, meu, o lance do desafio, você tem bastante. Eu falei, você falou inclusive numa mensagem que, que tem que ter o exercício da dúvida. Eu falei, tem que ter o exercício da dúvida. Inclusive, Jeová colocou até no pensamento de uma criança, o desejo de sempre questionar. Mas você não tem que viver no exercício da dúvida. Se tem o exercício da dúvida é porque existe dúvida, Kleber. Certo? E se de repente você ainda tem alguma dúvida com relação a esses assuntos, procura uma testemunha de Jeová. Faz esse desafio. Procura uma testemunha de Jeová e coloca na frente dela todas as dúvidas que você tem. Você vai ver, ela vai correr atrás disso como caramba. Eu falei com o Mateus. Aí quando eu falei assim, eu falei, ó, testemunho de Jeová, você pega muita questão da ciência. Ele, testemunho de Jeová, aquelas mesas que não utilizam sangue, aí você vem falar de si, que elas aceitam as leis. Então, mas Deus acima de tudo. Né? Acreditam em Deus acima de tudo. Né? E diferente de outras religiões, Kleber, que usam muito assim, eu confio em Deus, testemunho de Jeová confia mesmo. Entendeu? Acredita em Deus e viola. A ponto de violar qualquer regra, mas assim, confiando. Se você confia que Deus é realmente poderoso, Kleber, se você confiasse que Deus realmente é poderoso, que tem poder de te dar a vida de volta, certo? Agora você entende mais ou menos a questão do sangue. Né? Eu falei com o Mateus, então. Mas geralmente ateu é que já passou por tanta coisa que eles criam aquele bloqueio. Eu também falei com dois. Um eu falei e falou que não acreditava em Deus. Aí eu perguntei pra ele se ele sempre acreditou. Ele falou assim que é porque ele vê muitas coisas acontecendo no meio das religiões. E aí por isso ele não acredita. Então, é isso que eu tô te falando, ele criou o bloqueio. Outros, então, por causa que uns é decepção e outros é porque não foi ensinado. Nesse cara que eu falei, eu perguntei pra ele se ele sempre pensou assim, se ele nunca acreditou em Deus. Ele falou que não, que ele nunca viu que foi ensinado. Os pais dele, ele cresceu sem ver os pais deles falar sobre que existe o Criador, então ele também pra ele. Aí ele falou assim que não acreditava porque ele não via Deus. Aí foi onde eu falei pra ele, eu estava lembrando isso lá. Eu falei, você acredita no vento? Ele falou, lógico. Eu falei, por que você acredita no vento? Você vê o vento? Ele falou, não. E por que você acredita? Por causa do efeito. Eu falei, viu? Deus é a mesma coisa. Você pode não ver, mas você vê o efeito. Olha para você próprio. Não precisa nem olhar a criação em volta. Só olha para você próprio. Ele falou assim, caramba, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, olha para você próprio. Você não precisa nem olhar em volta, porque o universo está cheio da criação dele. Então você não vê ele, mas você vê o causa, né? Olha para você próprio. Vai estudar o corpo humano, que aí tu vai ver onde que tá. É quase o que eu falei, porque o Kleber ele Ele postou uma pintura que mostra Adão e Eva no paraíso, que é quase uma chacota, né? Adão e Eva no paraíso segurando a maçã, só que Adão e Eva estavam vestindo traje de astronauta, entendeu? Que representa o quê? O que representa Adão e Eva vestido de astronauta? E aquele lance da evolução ainda da humanidade, que realmente a primeira vida que surgiu na Terra veio de outra galáxia, entendeu? Eu falei, aí foi onde eu entrei. Não, aí foi onde eu entrei nessa questão aí dele. Eu falei, Kleber, justamente, mãe, eu falo a questão da gente ter estudado, né? Justamente a anatomia. Eu falei, mesmo que Adão e Eva tivessem